No livro Downgrade The Engagement Climate Change and the Unthinkable, o autor indiano Amitav Ghosh argumenta que a crise climática atual não é apenas uma emergência ambiental, mas também uma crise profunda de imaginação coletiva, histórica e política. Um dos pontos centrais da obra, especialmente na parte 2, intitulada História, é a crítica incisiva à maneira como o Ocidente enxerga e representa a crise climática em relação ao Oriente. Ghosh denuncia que as discussões sobre mudanças climáticas são frequentemente apresentadas como neutras e universais, quando, na verdade, estão marcadas por uma perspectiva ocidental que apaga desigualdades históricas. Uma das principais distorções, segundo o autor, é a tendência de países ricos culparem nações asiáticas, como a Índia e a China, pelo agravamento da crise, com base em suas atuais taxas de crescimento e emissões. Para Ghosh, essa acusação ignora a longa história de industrialização ocidental, que foi sustentada por séculos de queima de combustíveis fósseis, colonização e exploração dos recursos naturais e humanos de países do sul global. Ghosh nos lembra que, durante o período colonial, o Ocidente não apenas impediu que países asiáticos se industrializassem em seus próprios termos, mas também impôs modelos econômicos, urbanos e ambientais baseados em uma racionalidade europeia, muitas vezes inadequada aos contextos locais. A urbanização forçada e padronizada, por exemplo, levou à criação de cidades vulneráveis às mudanças climáticas, pois desconsiderou saberes ecológicos tradicionais e relações mais harmônicas com o ambiente. Além disso, o autor evidencia como o próprio ideal de desenvolvimento, frequentemente tomado como um caminho universal a ser seguido, é uma construção moderna ocidental, que foi difundida pelo imperialismo. Quando, hoje, países asiáticos tentam crescer economicamente para atender às suas necessidades populacionais básicas, são imediatamente acusados de ameaçar o planeta, como se estivessem repetindo irresponsavelmente os erros do passado. Para Ghosh, essa crítica é injusta, hipócrita e historicamente cega. Ao destacar o papel histórico do Ocidente na gênese da crise climática, Ghosh aponta o mecanismo de deslocamento de culpa. O Norte global tenta agora transferir para o Sul global a responsabilidade por resolver um problema que ele mesmo criou e do qual lucrou. Isso aparece, por exemplo, nas pressões para que países em desenvolvimento adotem imediatamente políticas ambientais rigorosas, sem considerar as barreiras estruturais que enfrentam, como desigualdade, pobreza e dependência econômica global. Essa narrativa também se manifesta na forma como o Ocidente centraliza sua própria experiência como modelo climático e ignora soluções, práticas sustentáveis e formas de vida do Oriente que historicamente mantinham uma relação mais equilibrada com a natureza. A arrogância epistêmica ocidental faz com que alternativas não modernas sejam vistas como atrasadas ou ineficientes, quando, na verdade, podem conter elementos valiosos para um futuro mais sustentável e justo. Ghosh propõe que qualquer resposta verdadeiramente eficaz à crise climática precisa passar por um reconhecimento do passado colonial e da responsabilidade histórica do Ocidente. A justiça climática não pode ser separada da justiça histórica. Não basta promover a transição energética ou criar acordos globais. É necessário também reparar desigualdades que estruturam o mundo desde o colonialismo. Isso significa ouvir vozes do Sul global, valorizar saberes tradicionais, e entender que o crescimento econômico de países como Índia e China não pode ser julgado com os mesmos critérios morais e políticos que deveriam ser aplicados ao Ocidente industrializado, que já explorou e degradou o planeta por séculos. Amitav Ghosh nos convida a repensar não apenas o que sabemos sobre o clima, mas como pensamos o próprio planeta e as relações entre as regiões globais. Ele desafia a ideia de que o Oriente é um novo vilão ambiental e insiste que a crise climática é, em grande parte, uma herança da modernidade ocidental. Para enfrentá-la de forma justa e realista, precisamos de uma nova ética global, uma que inclua memória histórica, humildade epistemológica e solidariedade transnacional. Ghosh aponta que a literatura, especialmente o romance moderno, tornou-se cúmplice de um tipo de cegueira histórica. Ao se prender a narrativas que exaltam o individualismo, a interioridade e os pequenos dramas cotidianos, ela se mostra incapaz de abarcar eventos de escala planetária,
como os desastres climáticos. Isso não é apenas uma limitação de forma, mas um reflexo de uma ideologia mais ampla que privilegia a estabilidade e a previsibilidade, justamente o oposto do que o clima em crise representa. Para Ghosh, o problema não é só estético, mas profundamente político e cultural. O apagamento da crise ambiental na ficção revela como nos tornamos insensíveis ao uncanny, o estranho, o deslocado, o que ameaça romper com a lógica dominante. Quando literatura abdica da tarefa de imaginar o colapso, ela também abdica da possibilidade de transformação. A crítica de Ghosh, portanto, não é a literatura enquanto arte, mas a forma como ela tem sido domesticada para evitar o desconforto, a incerteza e a instabilidade, características centrais do antropoceno. É nesse ponto que ele convida autores e leitores a reavaliar suas expectativas narrativas e a reconstruir uma sensibilidade capaz de lidar com os extremos e as descontinuidades do nosso tempo. Amita Ghosh denuncia um silenciamento coletivo que não se dá apenas na esfera política ou científica, mas também na imaginação cultural. O desafio que ele lança é duplo: enxergar a crise climática como uma realidade que já nos atravessa, especialmente no Oriente, onde seus efeitos são mais imediatos, e resgatar uma literatura que tenha coragem de enfrentar o imprevisível, o estranho, o uncanny, com a força de sua linguagem e imaginação.